A divulgação pública e frequente dos bons exemplos de empreendedorismo social e do turismo religioso é, na minha perspectiva, meio caminho andado para que haja replicação desses exemplos. Ao conhecerem, através de um jornal, o que de bom se faz a estes níveis, os agentes sociais acabam por elevar os seus níveis de motivação para seguirem esses bons exemplos e até, as mais das vezes, ultrapassarem, através da inovação imaginativa, a realidade já existente. O primeiro, empreendedorismo social, pode dar origem à criação de novos valores, e sejam eles no campo social ou no valor cultural, passíveis de gerarem ganhos que levem à criação de infraestruturas tendentes à diminuição de problemas sociais, sendo o dinheiro um meio para se atingir um fim. O trabalho voluntário é de natureza diferente, porquanto não traz outro ganho, senão aquilo que é conseguido em proveito de outros, a que acresce a satisfação pessoal ou comunitária de contribuir para o bem-estar social. Há, porém, um denominador comum que une estes dois conceitos. Um e outro parecem ter a mesma paixão social. O Diário do Minho existe porque é uma vontade de servir a região, pautando-se por uma ideia de informar, formando. Procura dar uma visão cristã dos acontecimentos do cotidiano, sempre num quadro de verdade e de pluralismo, perseguindo, quer na divulgação noticiosa, quer na opinião que emite, um objetivo nuclear: a valorização de todos os homens e do homem todo, isto é, em todas as suas componentes. O jornal que dirijo, embora espalhe o seu olhar pela ampla região de Entre Douro e Minho, detém-se mais, a meu ver, compreensivelmente, nos distritos de Braga e de Viana do Castelo. Dado o seu contexto regional, o Diário do Minho opta, quase sempre, por dar uma maior relevância aos factos do cotidiano, em detrimento dos chamados grandes acontecimentos. Estes últimos são já suficientemente divulgados pelos jornais de âmbito nacional, pelos canais televisivos e, desde alguns anos esta parte, pelas novas tecnologias de informação e comunicação. E ao longo dos seus 94 anos de existência, o Diário do Minho se tem transformado efetivamente num serviço. Um serviço onde se dão a conhecer novas ideias e novos projetos, onde se divulgam informações e opiniões que proporcionam o conhecimento e o reconhecimento do trabalho que é feito ao nível das múltiplas instituições e associações da região minhota, independentemente do organismo social a que possam estar ligadas. Neste contexto, o jornal que atualmente dirijo é, na minha ótica, um instrumento privilegiado da promoção do empreendedorismo social, porque, ao dar a conhecer o muito que se faz em prol do bem-estar social e, simultaneamente, ao privilegiar na informação e na opinião os vários projetos inovadores que vão sendo implementados neste âmbito, o Diário do Minho está a contribuir para que outros novos projetos surjam por mimetismo ou por replicação inovadora. O jornal pode, ele próprio, gerar ideias ou elaborar trabalhos que possam ir de encontro às necessidades da comunidade onde está inserido, neste caso na região do Minho. Pode o jornal potenciar a vontade de se virem a criar meios, instituições, associações, ideias e projetos capazes de contribuírem para o bem comum, seja no quadro do empreendedorismo social, na sua concepção mais vulgar, seja no âmbito do já referido trabalho voluntário. Porque um e outro, quando eminentemente direcionados para o bem-estar da comunidade, são dignos de promoção junto da sociedade. Quem lê diariamente o jornal facilmente percebe o quanto temos valorizado e continuaremos a valorizar iniciativas de empreendedorismo social relevantes para a nossa região. Projetos esses, emanados das instituições de ensino superior dos distritos de Braga e de Viana do Castelo, projetos ligados a associações culturais e de solidariedade social, iniciativas que emergem de autarquias e de organismos eclesiais, etc., etc. Pode ser através do jornal que surjam, e efetivamente têm surgido, relevantes e inovadoras iniciativas de promoção do turismo religioso, designadamente no que respeita ao seu contributo para o bem-estar individual e social, assim como para a melhoria das condições económicas da região minhota no seu todo. E embora o turismo religioso seja visto pela Igreja, a que o Diário do Minho pertence, como uma vertente da espiritualidade humana, ele não deixa de ser também um importante vetor de desenvolvimento económico e social e, consequentemente, de melhoria das condições materiais das pessoas, em cuja promoção também a Igreja se tem mostrado fortemente empenhada, como se tem verificado sobremaneira neste período de crise económica em que nos movemos atualmente, e como tem contribuído o Diário do Minho para a promoção do turismo religioso, informando e formando sobre iniciativas de índole cultural e religiosa ligadas ao património existente na região minhota, dando a conhecer publicamente as prementes necessidades de restauro e de conservação de valências de património religioso, passíveis de melhorarem esse mesmo património e, assim, incentivarem ao turismo e, bem assim, a uma participação comunitária nas despesas que essas necessidades implicam.
tomando a iniciativa de, pelos seus próprios meios, isto é, utilizando os seus jornalistas, promover o património religioso, designadamente o património edificado, que no Minho mereça ser valorizado e visitado, dando voz a especialistas que, através de artigos e estudos académicos sobre esse património, possam contribuir para que os leitores conheçam melhor essas valências e incentivem ao referido turismo religioso. No que respeita à informação e formação generalista sobre o património religioso, o Diário do Minho tem-se feito eco de um sem número de iniciativas que, em última análise, contribuem largamente para a promoção deste tipo de turismo. As mais delas, levadas a cabo por entidades e organismos ligados à Igreja e que têm evidentes repercussões no desenvolvimento económico e social das comunidades que circundam geograficamente essas valências patrimoniais. O património mereceu sempre uma particular preocupação, traduzida em inúmeras notícias produzidas ao longo do seu historial. Esta especial atenção ao património não existe por acaso. Cerca de 80% do património existente em Portugal está nas mãos da Igreja. Relativamente à divulgação das necessidades de restauro e de conservação desse património religioso e das ações tendentes a satisfazer essas necessidades, também o Diário do Minho se tem feito eco permanentemente, como a título de mero exemplo se vem verificando com as necessidades de restauro do telhado da Basílica do Sameiro, santuário de referência em toda a região norte no que respeita ao turismo religioso. Veja-se, por exemplo, o suplemento de património que desde há 13 anos, sem interrupção, o Diário do Minho publica todas as semanas. Este suplemento, feito com base na investigação feita por jornalistas da casa, o José Carlos Ferreira nos últimos anos e o Francisco da Assis e a Marta Encarnação nos primeiros anos da sua publicação, permite dar a conhecer à sociedade de leitores verdadeiras joias da iconografia e da arquitetura religiosas que vão, por exemplo, da pintura e escultura à monumentalidade física de templos que os anos foram fazendo esquecer e a que urge novamente dar visibilidade pública. O Diário do Minho tem assumido o património construído e a sua divulgação como uma missão que tem vindo a ser cumprida de forma sistemática, especialmente ao longo dos últimos 13 anos, com a publicação desse suplemento semanal. Temos vindo a chamar a atenção para monumentos que estão esquecidos e que são autênticas joias artísticas dos períodos em que foram edificadas. O Diário do Minho tem conseguido trazer para a ribalta igrejas, antigos conventos, capelas e pequenos locais de peregrinação e de devoção popular que podiam e deviam merecer uma maior atenção da parte dos agentes promotores do turismo. E o trabalho realizado neste âmbito pelo Diário do Minho tem permitido a várias entidades, como as câmaras municipais e até a própria Igreja, a olharem de outra forma para esse património edificado. E nestes últimos 13 anos foi feito um levantamento do património de toda a Arquidiocese de Braga, que integra, para além dos concelhos do distrito, os de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim. Atualmente estamos a divulgar o património do Alto Minho, Diocese de Viana do Castelo. Depois já temos passado por Ponta Bar, Carcos Valdevez, Ponta Lima e Caminha. Estamos agora a divulgar o património religioso do território de Vila Nova de Cerveira. Dessa forma, contribuímos para que o turismo religioso conquiste adeptos também no âmbito do empreendedorismo regional. Basta atentarmos nos inúmeros artigos de prestigiados colaboradores, quase todos professores universitários, de créditos bem firmados na investigação histórica e patrimonial, que têm vindo a ser publicados no outro suplemento semanal, também este publicado ininterruptamente desde há 13 anos, intitulado Cultura. Veja-se a qualidade e o elevado número de artigos escritos por esses subespecialistas e editados no referido suplemento Cultura, relacionados com a estância religiosa do Bom Jesus do Monte, publicados durante o ano 2013 e que constituem parte do corpus documental em que assenta a candidatura desse templo e espaços envolventes a património da humanidade, processo atualmente em curso. O Diário do Minho é um jornal que, sendo da Igreja, tem por horizonte referencial o universo do espírito, de que o património artístico, nomeadamente o religioso, é uma manifestação. Mas não deixa também de ser um jornal que fala das coisas do mundo e que, por isso, valoriza tudo o que o empreendedorismo e a inovação proporcionam ao homem, uma melhor e mais digna qualidade de vida material. Muito obrigado.